Querido irmão, querida irmã, para essa segunda-feira da 12ª semana do tempo comum, nesse dia 20 de junho, temos como proposta de reflexão o texto de Mateus 7, de 1 a 5. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Por que observas o cisco no olho do teu irmão, e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão: Deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, o ensinamento do evangelho deste dia é algo válido para todos os tempos e todas as pessoas. Uma das primeiras tendências das pessoas em relação aos outros é lançar um olhar de dúvida e julgamento. O apelo de Jesus é claro: não julgar nem condenar. Não fomos criados para condenar, mas para amar. Não somos juízes, mas irmãos e irmãs. Para mostrar a hipocrisia que muitas vezes há ao julgar, o mestre usa as imagens do cisco e da trave, tão claras que todos podem compreender. O apelo do Evangelho é fazer uma autocrítica antes de criticar. Aqui não se trata tanto desses pequenos e inofensivos julgamentos que se fazem dia a dia, mas de julgamentos condenatórios. Quanto aos juízes, que têm a missão de julgar, espera-se que julguem com a justiça do reino de Deus, segundo os critérios do Evangelho, e não conforme as conveniências. Querido irmão, querida irmã, a vida cristã é essencialmente vida em comunidade. Deus é comunidade de pessoas livres e amorosas. Inseridos em Cristo como filhos de Deus, vivemos em comunhão, construindo famílias, comunidades, onde a fraternidade é a lei maior. Na comunidade, partilhamos, rezamos, trabalhamos juntos. A liturgia, por exemplo, é uma ação da comunidade cristã, da igreja, pedindo-nos presença, participação, envolvimento de todos. O dom da fraternidade, sermos irmãos e irmãs no Senhor, nos faz parceiros uns dos outros, não juízes. Somos responsáveis uns pelos outros. Na correção fraterna, sempre necessária para o crescimento do outro, procuramos estar atentos à correção dos nossos atos, para estar em condição de ajudar os outros. Querido irmão, querida irmã, a proposta para esse dia ter uma comunidade cristã de referência, sua comunidade. E agora, reze assim comigo. Divino Mestre, ajuda-nos a corrigir nossa tendência para ver e criticar os defeitos alheios. Dá-nos sabedoria e perseverança para eliminar primeiramente os erros que existem em cada um de nós. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia desta segunda-feira, da 12ª semana do tempo comum, nesse dia 20 de junho, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos, 2 de Reis 17, 5 a 8,
versículo 3 a 15, o versículo 18. Também o texto de Mateus 7, 1 a 5, rezar o Salmo 59. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você poderá agora acompanhar a leitura do segundo livro dos Reis e a sequência da meditação aplicada à vida. Naqueles dias, Salmanasar, rei da Síria, invadiu todo o país e, chegando a Samaria, sitiou-a durante 3 anos. No nono ano de Oséias, o rei da Assíria tomou Samaria e deportou os habitantes de Israel para a Assíria, estabelecendo-os em Ala e nas margens do Abor, rio de Gozã, e nas cidades da Média. Isso aconteceu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os tinha tirado do Egito, libertando-os da opressão do Faraó, rei do Egito, porque tinham adorado outros deuses. Eles seguiram os costumes dos povos que o Senhor havia expulsado de diante deles e as leis introduzidas pelos reis de Israel. O Senhor tinha advertido seriamente Israel e Judá por meio de todos os profetas e videntes, dizendo: Voltai dos vossos maus caminhos e observai meus mandamentos e preceitos, conforme todas as leis que prescrevi a vossos pais e que vos comuniquei por intermédio de meus servos, os profetas. Eles, porém, não prestaram ouvidos, mostrando-se tão obstinados quanto seus pais, que não tinham acreditado no Senhor seu Deus. Desprezaram as suas leis e a aliança que tinham feito com seus pais e os testemunhos com que os havia garantido. O Senhor indignou-se profundamente contra os filhos de Israel e os rejeitou para longe da sua face, restando apenas a tribo de Judá. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, a infidelidade a Deus trouxe sérias consequências ao povo hebreu, como vemos na primeira leitura, fazendo com que esse ficasse reduzido a uma única tribo. Assim, o texto nos alerta para ficar atentos aos nossos procedimentos e falhas, principalmente àquelas que nos desviam do caminho de Deus. Desse modo, a liturgia de hoje pede que façamos uma revisão de vida e possamos enxergar as traves que estão em nossos olhos, impedindo-nos de enxergar os próprios erros. Comumente, temos muito mais facilidade para enxergar e apontar os erros dos outros do que ver e corrigir os nossos. A proposta hoje é: tire primeiro a trave do seu próprio olho, e então você enxergará bem para tirar o cisco do olho do seu irmão. Muitas vezes, os defeitos e fraquezas que apontamos em nossos irmãos são um cisco quando comparados com nossos pecados. Creio que se todos nós seguíssemos esse conselho do Evangelho de hoje, não haveria tanto julgamento, tantas injustiças e erros no mundo, e não sofreríamos as consequências de procedimentos que desagradam a Deus, como vimos na primeira leitura. No Evangelho de hoje, Jesus nos convida ao olhar interior. Olhar interior é aquele olhar que faz uma varredura naquilo que realmente somos e constata as falhas e fraquezas que existem para corrigi-las, antes de sair por aí apontando as falhas alheias.
Se fizéssemos isso de vez em quando, não faríamos tantos julgamentos errôneos, não criticaríamos tanto as falhas alheias, não apontaríamos somente os erros dos outros, sem antes ver os nossos. Antes de tudo, veríamos primeiro nossos erros e nos esforçaríamos para corrigi-los. Iríamos perceber que nossos erros talvez fossem muito maiores do que os erros que apontamos nas outras pessoas. Quem julga deve ser também julgado, diz Jesus, e julgado da mesma maneira que julga os outros. Antes de fazer quaisquer julgamentos, deveríamos perguntar primeiro: eu gostaria de ser julgado dessa maneira? Eu me sentiria bem se soubesse que outros falam de mim como falo deles, diz Jesus. Sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Não é uma ameaça, porque Deus é misericordioso e não paga com a mesma moeda, mas é a lei natural das coisas. Colhemos o que semeamos. Não se colhe trigo quando se semeia joio, embora o joio apareça no meio do trigo sem ser semeado. Fazer sempre o bem, sem julgar as fraquezas alheias, é sempre o melhor caminho, mesmo que encontremos atitudes que nos aborreçam. Perceber os erros dos outros e querer ajudá-los é diferente de fazer críticas destrutivas com o intuito de prejudicar as pessoas. Boa parte das críticas e julgamentos que fazemos não tem a finalidade de ajudar, mas é para diminuir o outro, para que nós cresçamos. Quem quer crescer e aparecer diminuindo e anulando o outro, não merece credibilidade. O conselho de Jesus aos seus discípulos é: antes de querer consertar as falhas alheias, conserte primeiro as suas falhas, porque elas poderão ser bem maiores do que as falhas do seu irmão. Não se pode querer tirar o cisco do olho do outro, tendo no próprio olho uma enorme trave. Somos hipócritas quando agimos assim. A liturgia de hoje nos abre os olhos para as hipocrisias que existem no meio de nós. Quantos são os que querem que a igreja se lance para grandes missões, como Abraão, mas não consegue se desvencilhar de pequenas coisas? Quantos de nós temos um belo discurso, mas na hora da prática somos os primeiros a nos furtar dela? Vale a pena pensar sobre isso, olhando para dentro de nós, de nossos atos e de nossas atitudes em relação a Deus e ao próximo. Deus continua a nos convocar para grandes mudanças, porém, devido às traves de nossos olhos e ouvidos, não enxergamos, não ouvimos. Ficamos fechados em nosso pequeno mundo, achando que enxergamos o mundo todo. Querido irmão, querida irmã, que os textos de hoje nos leve a uma profunda revisão de vida e que saiamos dela melhor. Desse modo, estaremos aptos a melhorar o mundo e as atitudes do nosso próximo, porque nós melhoramos o que havia de errado em nós. Com isso, evitaremos muitos problemas e calamidades que são resultado de nossos procedimentos errados. E agora, querido irmão, querida irmã, reze assim comigo. Divino Espírito, enche meu coração de benevolência, de modo a jamais julgar com intransigência e dureza o meu próximo, a quem devo querer bem. Amém.